Adão e Eva caíram, pecaram, foi da permissão de Deus. É estranho dizer assim, se quando nós pecamos, é da permissão de Deus, mas não é da vontade dele. Deus não aprova o pecado, mas ele permite. Porque se ele não permitir, nada acontece. Tudo está no controle de Deus. É ele que comanda, deixa ou não deixa. Jamais, mas sabiam que ia estar hoje aqui? Ninguém. Mas Deus já sabia antes. Não tem como a gente forçar. Quando nós forçamos algo e conseguimos, porque ele permitiu. Às vezes, abriu as portas para mim. Já não tem que entender? Mas nem todas as portas que abrem é da vontade de Deus. Saber que é da permissão dele, nós sabemos. Agora precisa analisar se a porta que abre é da vontade dele. Entenderam? Nós entendemos, nós cristãos. Então, agora, se é render pela mais glória dele, então, você conhece que você está fazendo a vontade de Deus. Nós conhecemos. Então, vocês abrem as vossas Bíblias em Isaías capítulo 55, começando no versículo 1. Então ele vai falar, ele vai fazer um convite para aqueles que ainda não têm Jesus, aqueles que estão com sede da salvação. Nem todos têm a salvação. Religião, o homem, todos têm uma religião. O homem não fica sem religião, sem igreja, vamos dizer assim. Igreja quer dizer que é uma reunião, uma assembleia de pessoas. Pode ser salvas, pode ser de Cristo ou não. Às vezes é reunião de homens. Não vamos dizer que não tem salvo. Pode ter salvo. Quem salva é Cristo. Mas agora, se não tiver ele, ainda está com sede. Aí ele diz assim, a todos vós, aqui o profeta Isaías que escreveu, bem antes de vir Jesus, mais ou menos 800 anos antes, mais ou menos. Olha, ele diz aqui, essa promessa de Deus é para todos. Ó, a todos vós, os que tendes sede, vinde junto às águas. Olha com classe aqui. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É uma coisa estranha aqui que ele fala aqui, ó. Os que têm de sede, vinde às águas. É claro, quando a gente está com sede, vai procurar água para beber. A sede física. Mas aqui ele não está falando da sede física. A sede da alma. A sede espiritual. Olha, e o que não tem dinheiro vinde comprar? Mas quem vai comprar sem dinheiro? Que estranho é isso. Vinde comprar, porque, ó, e comei. Porque a salvação não se compra com dinheiro. Não se compra com obras, com barganha. Vem sem dinheiro, sem que se ofereça nada. É o coração, vem comer o pão da vida. Esse pão da vida é de graça. Comprai sem dinheiro e sem preço. A salvação não custa nada para nós, mas para Jesus Cristo, para Deus custou caro. O sangue precioso de Cristo. Amém? Amém? É o sangue, para nós é de graça.
Eu não fiz nada para salvar. Nós merecemos o inferno, eu mereço o inferno. Mas, só que para lá não vamos, quem tem Jesus. Não falou quem tem igreja. Ah, igreja salva. Igreja batista, igreja não salva. Sabe por quê? Porque não é o templo. Igreja são as pedras vivas. São as pessoas. E uma pessoa não salva ela mesma. Como é que ela vai salvar as outras? Sai um grupo, vai no lugar, sei lá, está a igreja de Cristo. Ela prega quem salva. Então, ele está falando aqui do grande preço que foi pago no Calvário. Falando da grande e gloriosa salvação do homem. E é para todos, todo mundo. Todos são convidados, ele está falando, a vir participar daquele que garante a vida, a entrada da vida no reino dos céus. Começando primeiro por milênio, o reino milenar, e depois os novos céus e a nova terra. Então a entrada no reino de Deus. Olha bem, irmãos, que 3 vezes aqui ele fala, nessa única passagem, fala a palavra vinde. Ela é dita e o convite ele é feito. Ele é triplo. Olha bem. Corresponde à trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Todos são participantes no grande plano da salvação. Antes que o mundo existisse, como Paulo disse lá em Romanos, o que dantes conheceu, a estes predestinou. Olha, você fala todo o passado, predestinou, chamou, glorificou, todo o passado. Não é no futuro. Deus já sabia e sabe quem vai converter e quem não vai. Já está escrito o nome lá no livro da vida. Aí por isso que ele disse aqui, esses 4 artigos aqui de compra, como estão aqui esboçados neste versículo 1 e 2, são água, pão, vinho e leite. Então aqui expressa a plenitude da salvação completa. Aqui que ele está dizendo aqui, comprai, sem dinheiro, sem preço. Então aqui, o que ele está exigindo aqui é uma entrega do coração. Um coração arrependido. Um coração regenerado. Um coração partido, rasgado, vamos dizer assim. É isso que ele exige. Dar-te o coração. Por isso que ele está dizendo que é um coração que crê, que busca, que faz uma confissão genuína. Faz uma confissão genuína e continua nessa confissão que foi feita uma vez por todas. Não é que ele confessa hoje e amanhã ele está no pecado, vivendo no pecado como vivia antes. Então ele disse aqui, ó, isso acontece pela fé em Cristo Jesus, que ele tem feito por nós na cruz. É só lembrar isso, que alguém morreu na cruz em nosso lugar. Mas quem morreu era perfeito, Filho de Deus. Porque morreu 2, cada lado de Jesus. Um se arrependeu e o outro não. Então hoje, antes da morte, antes da pessoa partir desta vida, deve fazer um concerto com Deus. Aí ele disse no versículo 2, por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão,
e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e coma do que é bom, e se deleitará a vossa alma com a gordura. Eu não sabia que eu ia pregar, só eu tinha trazido outra Bíblia. Essa aqui é a Bíblia minha de estudo, e a letra é pequena. Então, eu comecei a estudar, e a Bíblia que eu uso lá. Então ele disse aqui, ó, por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Por que você está com fome, você vai gastar o dinheiro? Vamos falar sobre fome física. Se você está com fome, você vai gastar o dinheiro com chiclete, você vai gastar dinheiro com refrigerante, você vai gastar dinheiro com bolachinha, com biscoito. Você vai ficar com fome? Por que gastar? Agora, ele fala do pão espiritual. Por que você vai gastar o seu trabalho, o seu esforço em religião, em obras que não salva e nunca salva? Então o que vai ser gasto fazendo esse esforço em toda a sua vida, frequentando uma igreja, fazendo penitência, confiando em obras, confiando em batismo, confia em tanta coisa, mas não confia em Jesus. Confia no eu. Muitas vezes eu confio em mim. Enquanto nós estiver confiando em nós não estamos confiando naquele que merece toda a nossa confiança, minha gente. O mundo precisava entender. As religiões precisavam entender. O batismo que salva é o batismo do Espírito Santo. Não diz assim? Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas não é o batismo na água. Que se você perguntar para muitos, eu creio. Que se ele só falar que crê, ele crê, e não for batizado no Espírito Santo, ele não é salvo. Esse batismo no Espírito Santo é o que Paulo falou lá em Romanos capítulo 6. É o batismo na morte de Cristo. Morreu com Cristo. Não é pensando que eu sou batizado no Espírito Santo, eu vou falar os dons, eu vou falar em línguas estranhas. Não é isso. É o batismo na morte de Cristo. É o batismo da conversão. Eu creio em Jesus. Naquele momento eu recebi o Espírito Santo, então eu fui batizado. Foi emergido no Espírito Santo na morte de Cristo. Amém? Amém. Isso que é. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Não é apesar que creio, eu sou batizado pela igreja verdadeira. Pode batizar pela igreja verdadeira. Mas se não for batizado no Espírito Santo, não o salva. Ele continua perdido na igreja. Entenderam? Por isso ele disse, aceita o convite através do profeta Isaías. Será que todos aqui são salvos? Cada um sabe dele. Cada um sabe onde que está a fé dele. Então, ele convida aqui para participar de uma salvação que ela é completa e eterna. Falou que eterna é eterna para sempre. Não tem fim. Se eu não perseverar até o fim, não será salvo. Então, Jesus disse lá no Evangelho de João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não terá condenação, mas passou da morte para a vida. A morte espiritual para a vida eterna. Então é vida eterna, não é uma vida até o próximo pecado. Pecado, vamos pecar. Mas não é para permanecer no pecado. Viver no pecado, como vivia antes. Paulo não disse em 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a pessoa tem que sentir isso na vida dele. Será que as coisas em mim é tudo novo?
Será que eu estou naquela prática, aqueles hábitos que eu tinha, aqueles mal que eu fazia? Será que primeiro eu falava a palavra torpe? Eu xingava, eu fazia isso que eu estou fazendo ainda? Ou eu sou santo na hora do culto? Na hora dos cultos é fácil de ser cristão, cara de santo. Vamos ver fora, nos bastidores, em casa, no trabalho. Ali é prova de fogo, lá. Então é por isso que Paulo disse, e Jesus também disse, olha, a alma do homem, ela é tão grande que somente Deus pode enchê-la por Jesus Cristo. Ele enche. Nós não temos mais sede da salvação. Nós não temos. Nós temos sede de santificação. Querer ser mais santo. Separar das coisas do mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo está condenado. Jesus disse que o caminho é estreito, a porta é estreita. Ele disse lá em Mateus capítulo 7. Entrai pela porta estreita. É fácil de a gente analisar. Nós temos um alvo para nós seguirmos. Que nós seguimos, fazemos assim, ó. Tropeçando, vai indo, mas eu não tiro os olhos do alvo. Assim é que eu... Aí ele disse no versículo 13: inclinai os vossos ouvidos e venham a mim, ouçam e viverá a vossa alma, e farei convosco uma aliança eterna, dando a vós as firmes beneficências de Davi. Então olha bem, primeiro, inclinai os ouvidos. Inclina os ouvidos para ouvir o convite dele. Inclinai os vossos ouvidos. Sim, nas palavras faladas por Cristo. Inclinai, a vezes fica como... No que mais que nós estamos inclinando os nossos ouvidos? Irmãos, às vezes o culto é pouco. Então, vive mais tempo no mundo do que para Deus. Nós devemos trabalhar. Graças a Deus, irmão, Deus me deu a oportunidade, o privilégio, e tem o culto lá quarta-feira, prego. Sexta-feira, hoje lá, se eu não me engano, é o irmão Daniel Domingos que está pregando. Liguei hoje lá falando que nós ia ficar aqui. Sábado, amanhã, é o dia da ceia, o primeiro sábado do mês. Prego. Domingo de manhã, domingo à noite. E na segunda, faço as visitas, pregando. E na terça-feira e na quinta, que tem esses dias livres. Nós devemos alimentar a palavra e falar com os irmãos. Quando ele disse, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Marcos, capítulo 4, versículo 9, ele disse, ouça o chamado dele. Está chamando. Quantos que conselho da salvação vem? Olha bem, ele disse, chamado dele. Aliança eterna aqui que se refere ao novo convênio. O novo convênio do Davi divino. Tem o velho convênio. Não tem convênio hoje para tudo? Convênio médico, de saúde? E o convênio da espiritual? Um convênio. O novo convênio com Cristo, a nova aliança com Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele chama-se a beneficência de Davi, pois refere-se a Deus que chegou a ser homem e veio aqui. Nós vemos ele aqui. 4. Eis que eu o dei por testemunha
a todos os povos, por líder e por comandante aos povos. Então o pronome o aqui se refere a Cristo. Deus Pai, Ele deu seu Filho Jesus Cristo, por testemunha a todos os povos em cima da face da terra. Ninguém tem desculpa, porque Jesus veio, Jesus como homem, que nós estamos aqui, se imagina aos discípulos, aquelas pessoas, Jesus, o Deus homem, no meio deles, andando, falando, pregando, ensinando. Jesus conhecia os corações. Nós não conhecemos corações. Jesus conhece o nosso pensamento. Jesus sabe a última oração que nós vamos fazer. Jesus, Ele sabe o último que vai aceitar. Ele sabe quem é o último que vai converter por vista, que vai ver Ele. Quando Ele vinha por vista, não é pela fé. Este vai entrar no milênio com o corpo natural, porque não foi salvo pela fé. Não vai ter o corpo glorificado, transformado. Então Ele disse aqui, ó, no versículo 4, esse pronome aqui que falando que é Cristo, que Ele deu Ele por testemunha a todos os povos. E Ele veio para dar testemunho da vontade de Deus, como está lá em João 18:37. E além disso também Ele é o líder, comandante. Ele que comanda, Ele é o comandante dos povos. Ele alimenta, Ele guia o seu povo, como diz lá em Apocalipse, capítulo 7 e 17. Ele é o comandante de todos os povos. Versículo 5, ele fala: eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porquanto Ele te glorificou. A primeira frase aqui que ele se refere, o chamado à salvação aos gentios, aos estrangeiros, que não está falando de Israel, ao gentio, que Cristo proporciona pelo que Ele fez na cruz. Mateus capítulo 21, versículo 33, 44, por aí vai. Por causa do Senhor teu Deus, ele disse. Por causa do Senhor teu Deus. Refere-se Deus como Pai e do Messias, Pai do Messias. Falando dele. Deu a ele, não somente para Israel, mas para toda a humanidade. Mas primeiro ele veio para o povo dele, que fala no Evangelho de João. Veio para o que era seu, singular, como nação, mas os seus, plural, não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de tornar-lhe ser feitos filhos de Deus. Olha, então não é todos que é filho de Deus. Se passa a ser filho de Deus quando aceita Jesus Cristo. O que Jesus disse para Nicodemos, que todo mundo conhece? Necessário vos nascer de novo. Jesus encontrou Nicodemos com muito curioso. Quando ele viu lá no Evangelho de João capítulo 13, Nicodemos via a fama de Jesus. Ele fala que ele era príncipe dos judeus. Se ele era príncipe dos judeus, ele era um conhecedor da lei, porque ele fazia parte do Sinédrio de Israel. Então Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Engraçado que foi ter de noite. E ele chegou fazendo um elogio para Jesus. Ele falou, viu que, sabemos que tu mestre é vindo de Deus. Olha, ele falou assim, sabemos que tu é vindo de Deus. Porque não pode fazer esses sinais que tu faz se não for vindo de Deus. Então ele viu os sinais. Ele chegou fazendo elogio. Se ele fosse humano, não fosse Deus,
ele ia se gabar. Falar, eu mereço, eu sou vindo de Deus. Por isso é que eu faço isso. Mas Jesus deu uma resposta para ele que ele jamais ele estava esperando. Parecia que saiu fora do assunto. Quando Jesus disse assim, ó, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Necessário é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Então, né, o assunto, o problema principal da salvação é nascer de novo. Todos nasceram da carne, mas do Espírito é outro. Aquele que nascer da água. Note bem que ele falou duas coisas material. Nascer da água e nascimento da carne. Agora, nascer da água, aquele que não nascer da água é do Espírito. Quem não nascer da carne é do Espírito. Não pode ver o reino de Deus. Ele falou, necessário é vos nascer de novo. Não te maravilha ter dito isso, que Jesus disse. Então, agora, aqui, vamos ver o versículo. Olha o versículo 6. Procurai o Senhor enquanto pode ser achado. Chamai-o enquanto está perto. Agora uma pergunta. O que ele está querendo dizer aqui, ó? Procurai o Senhor enquanto se pode achar. Como que a pessoa vai procurar o Senhor enquanto ele pode achar? Quem é que responde? Quando está vivo. Porque depois que morrer não adianta mais, não vai procurar. Então, ele fala, procurar o Senhor enquanto você pode ser achado. Porque você só pode encontrar com ele ser achado enquanto está vivo. Chamai ele, enquanto ele está perto. Quando você está vindo, ele está perto, você tem chance, tem oportunidade. Mas que depois que partir não tem mais oportunidade. A oportunidade já passou. Aí não adianta mais. Está queimando vela, rezando, nada. Porque passou a oportunidade. Tem a oportunidade. Eu tive tanta oportunidade, irmãos. Eu fui o último da família. Eu era bombardeado de todos os lados com a minha família, vindo me evangelizando. Eu era bombardeado. Mas eu achava que eu não precisava. Eu tinha feito um acordo, um pacto com meu pai. Eu tinha feito um pacto com ele. Falei, não, pai, eu também eu sirvo. Não. Então pronto, esses que os outros foram tudo. Quando ele soube que eu converti, ele falou que eu tinha ruído. Sabe, pai, ele falou, roeu a corda, ele falou assim. Roeu. Mas eu entendi, eu tinha. Porque naquele momento eu achei, né? Falei sério. Mas agora você faz um trato agora, poxa, caso de vida ou morte, eu vou pro inferno. Quando eu me converti, aí eu achei um encanto de viver. Encontrei a nova vida, dando os primeiros passos. E estou até hoje. Então ele disse aqui assim, enquanto você está vivo, ele está perto. Todos devem procurar o Senhor sem demora. Muito está demorando. Tem aquele hino que não sei se é 119 ou 419, não é? Se é 219, fala, não te demores, amigo, porque tem de longas assim. É uma coisa assim. Não demore, amigo, ele diz. Por quê? Por que demora? A oportunidade pode escapar. Ela escapa a oportunidade. O dia é hoje, a salvação é hoje. Não é amanhã, amanhã pode ser muito tarde. Portanto,
A demonstração neste versículo, essa advertência que ele nos proclama, pois chegaria um momento quando Deus não pode ser mais encontrado. O dia que ele partir deste mundo, se ele partir sem Cristo, aí ele vai lembrar alguém. Ele vai lembrar das palavras que ele ouviu. Aqui ele diz, ó, versículo 7. Deixa o ímpio o seu caminho, e o homem iníquo os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, o qual terá dele misericórdia. Torne para o nosso Deus, o qual é grandioso em perdoar. Note bem, deixe, está falando para o ímpio, ô ímpio. Ímpio quer dizer que você não tem Cristo. Deixe o seu caminho, é para deixar o caminho. O homem iníquo os seus pensamentos. Deixa aquele pensamento que você tinha. A tradição dos avós, dos pais. Nós fomos nascidos, nós irmãos carnais, num berço, uma família espiritista. Primeiro é o espiritismo. E depois passamos para outro, assim foi. Até chegar à conversão. Volte para o Senhor, o qual terá dele misericórdia. Volte para o Senhor. O homem um dia desviou de Deus, do caminho. Torne para o nosso Deus, o qual ele é grandioso em perdoar. Diz. Uma promessa geral de perdão do pecado sobre a base do arrependimento. Arrependimento do quê? Dos pecados. Quando você arrepende, você não tem mais prazer no pecado. Você abandonou o pecado. Agora, se ficar vivendo no pecado como vivia antes, então não arrependeu. Não arrependeu. Guardar mágoa, guardar mau consentimento há muito tempo, não perdoar. O primeiro, o fruto do amor, do Espírito é o amor. Então ele disse aqui que já foi na base do arrependimento, que foi já prometido pelo Senhor desde o início, na Gênesis 4:4. O Deus do perdão, Deus de amor, Deus da misericórdia. Ou 8. Porque os meus pensamentos, ele diz, não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. O pensamento de Deus e os caminhos de Deus estão acima de qualquer compreensão do homem. Qualquer compreensão do homem. Irmão, vamos para uma massagem. Eu marquei, vamos ver se eu fui meio na última hora, quando eu decidi. Eu acho que Isaías 58.